Chegamos ao momento mais importante do nosso programa Impacto, é o momento, a hora da palavra. E com muita alegria nós recebemos o querido pastor Jorge Barros, que veio diretamente de São Paulo participar da grande festa de inauguração que aconteceu ali no município de Cutias. Um grande abraço ao pastor Paulo Missionário Eliette, que com tanto amor e com tanto carinho nos receberam nessa grande festa. Deus vos abençoe, e a você, pastor Jorge, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, missionária Sara. Para nós é um prazer estar junto com os irmãos. A paz do Senhor aos nossos amados ouvintes dessa programação. Quero também já deixar o meu abraço, o meu carinho ao pastor Lúcio Francis Tavares, a sua esposa, a pastora Lúcia, que Deus possa continuar abençoando grandemente também a sua vida, e ao nosso amigo pastor Paulo, que nos recebeu com tanto carinho ali em Cutias, nessa grande festa que foi realizada. Para nós foi um prazer estar junto com os nossos amados irmãos. E nessa noite que Deus preparou e proporcionou este momento para nós estarmos aqui juntos, falando da palavra do Senhor, junto com os meus amigos. Deus, Ele preparou para estarmos de São Paulo aqui, para estarmos pregando nessa festa, né? O nosso amigo, o pastor Fábio, que nos convidou, amigo de já longas datas, esposo da missionária Sara, também fizemos essa amizade, e para nós é sempre um prazer estar junto com os irmãos. E quero compartilhar com os irmãos um texto, profeta messiânico Isaías, o capítulo é o de número 38, um texto conhecido, e eu quero só ler com os irmãos aqui a parte B do versículo de número 1, que está escrito aqui. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quero frisar com os irmãos só o põe em ordem a sua casa. Aqui é um texto onde fala sobre a vida de Ezequias, um momento que Ezequias estava enfermo. Ezequias, ele ocupava uma posição diante do povo, ali onde Deus usa a vida do profeta Isaías de uma forma muito gloriosa, a mandato de Deus. E observando dentro desse texto, sabemos muito bem que tem uma visão panorâmica do mesmo, no capítulo de número 20 e o versículo 1 ao 11, que é o capítulo de número 20 do livro de Reis, que é a mesma história, e no livro de Crônicas também, no capítulo 32, 2 Crônicas, fala sobre o mesmo assunto, onde Deus usa a vida do profeta Isaías, quando ele vem até Ezequias, falando para Ezequias colocar a casa em ordem. Dentro desse texto podemos observar que Deus está usando a vida de Isaías de uma forma muito poderosa, nesse sentido da enfermidade de Ezequias. Ezequias, ele precisava alcançar a bênção de Deus. A expressão colocar a casa em ordem, aqui nesse texto, nos mostra que Ezequias, ele já estava com a sua idade já até avançada, e a casa em ordem que ele precisava pôr era a preparação de alguém para ocupar o espaço que ele ocupava. Ele não tinha filhos para que viesse ocupar o trono. E observando dentro desse texto, quando o profeta Isaías desce para mandar ele colocar essa casa em ordem, eu queria fazer uma aplicação dentro desse versículo, colocando a casa em ordem. E nessa visão panorâmica deste capítulo 38, observamos bem que Deus, ele realiza uma grande obra. Ezequias, ele ora, ele busca Deus, Deus escuta a oração de Ezequias, Ezequias, ele recebe o milagre, porém Deus coloca diante da vida de Ezequias uma data. Ezequias agora ele fica diante de um prazo de vida, que foram 15 anos. Ele recebe a cura, o profeta vem até ele, fala que Deus vai realizar e acrescenta 15 anos sobre a sua vida. Mas essa expressão, pôr a casa em ordem, eu queria deixar para os nossos irmãos que estão nos ouvindo, 3 casas. A primeira casa é a casa pessoal. Todos nós que servimos a Deus, sabemos muito bem que tem a Trindade de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Trindade humana, que é corpo, alma e espírito, é tricotomia. E observando dentro desse texto, eu estava lendo no período da tarde, e eu observei aqui que colocar a casa em ordem, a casa pessoal, a nossa vida pessoal, ela tem que estar em ordem diante da presença de Deus. Observamos bem que o próprio apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo 19, ele fala que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo sempre teve um zelo no sentido casa pessoal.
Paulo ele sempre expressou de uma forma muito clara que é necessário que a cada dia nós venhamos cuidar da nossa casa espiritual, a nossa vida na presença do Senhor, para que eu venha se dar bem diante de situações, para que eu venha andar bem na presença do Senhor. Eu tenho que cuidar da minha casa. O templo do Espírito Santo tem que ser cuidado da forma ao qual Deus também usa a vida de Salomão. Salomão, ele nos mostra no livro de Eclesiastes 12:7, ele fala sobre a casa pessoal também, que todos nós, quer seja um cristão, quer seja uma pessoa que não tem o segmento do cristianismo, essa pessoa, ela também vai passar pela morte. Todos passaram pela morte. E Salomão, ele mostra de uma forma muito clara que todos nós, o Espírito vai tornar a Deus. Ele fala no capítulo número 12, verso 7. O Espírito torna a Deus, que o deu, e o nosso corpo, a matéria, ela vai para o pó da terra. E a alma vai ter que prestar conta a Deus. A casa pessoal tem que ser cuidada para que possamos alcançar o melhor do Senhor e a vida eterna. Observando também, tem a casa família. A nossa família, ela tem que ser cuidada por Deus. Ela tem que ser zelada por Deus. E para isso é necessária obediência à palavra do Senhor. Quando eu coloco a minha família diante da presença de Deus, eu tenho os cuidados de Deus na minha casa. Deus, ele se oferece. Deus, ele se disponibiliza em cuidar da nossa casa. Porque Deus, ele que formou, ele que constituiu a família. Então eu observo nesse texto que é necessário eu cuidar da minha casa pessoal, da minha casa família, e em terceiro, a casa que é o ministério, o chamado, a vocação. Todos nós que somos convidados por Deus para estarmos falando da sua palavra, para cultuarmos, para estarmos na sua presença, nós temos um ministério, nós temos uma chamada. Então a casa, no sentido ministerial, tem a igreja. Temos que ser apto a ouvir a palavra, temos que ser obediente à palavra, temos que estar diante da presença do Senhor. Quando eu vou bem na minha casa pessoal, eu vou bem na minha casa ministerial, eu vou bem com a minha família. Então é necessário a cada dia nós estarmos na presença do Senhor para alcançarmos o melhor. Colocar em ordem a casa. A minha casa tem que estar em ordem, tem que andar em decência com Deus, tem que ser honesto com as coisas, tem que fazer tudo da forma que agrada ao Senhor. E a minha casa, família, tem que ter o objetivo de buscar a presença de Deus, deixar Deus fazer morada. E a casa ministerial, que é a igreja de Deus. Se eu for bem na minha casa, se eu for bem na minha casa pessoal, eu vou estar bem com a minha família e vou estar bem com o ministério. E assim o nome do Senhor há de ser glorificado. Que Deus possa abençoar a cada irmão com essa palavra em nome de Jesus. É necessário colocarmos a nossa casa em ordem. Com certeza, pastor Jorge. A gente observando e recebendo essa palavra que é tão profunda e é tão maravilhosa para os nossos dias, porque a maioria das pessoas hoje só estão preocupadas com o bem-estar financeiro. Verdade. Correm, trabalham, mas estão no fim do dia cansados, estressados, não tendo tempo para a família, não tendo tempo para os filhos e muito menos tendo tempo para Deus. Verdade. Por quê? Porque a correria, a falta de controle, de saber conduzir a sua vida, Verdade. de saber dividir o tempo, o horário, as tarefas, as responsabilidades, estão tirando da maioria das pessoas a organização de uma vida em ordem. E isso tudo tem na palavra do Senhor. Isso tudo está à disposição de você que está nos vendo aí e está passando, quem sabe, por um problema conjugal, problema com seus filhos e um problema mais sério de todos eles, de comunhão com Deus. É verdade. Que esse, queridos, esse é o principal, porque sem Deus a gente não é nada, sem Deus a gente não pode fazer nada. Então, que nesta noite você possa refletir sobre essa mensagem gloriosa e dizer assim: meu Deus, me ajuda a colocar a casa em ordem. Então, nós vamos pedir agora ao pastor Jorge que venha fazer esta oração para que o Espírito Santo de Deus vá até onde você está agora e leve para o teu coração a paz e a serenidade necessária para você ter coragem de tomar essa atitude, de colocar tudo em ordem. É verdade. Quero convidar os irmãos então para nós estarmos orando ao Senhor. É uma noite para colocarmos em ordem o que precisa. Em oração eu creio que Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, de uma forma especial. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, eu glorifico o Teu nome pela oportunidade que o Senhor nos concedeu uma vez mais de estarmos na sua casa.
Ó Deus, que possamos alcançar o melhor a cada dia. Abençoa essa família, abençoa esse irmão ouvinte, abençoa a cada um que está ligado neste programa, esperando uma palavra, meu Deus, da vitória. Abençoa a tua serva que está na frente desse trabalho e cada um, meu Deus, de uma forma especial. Coloca tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.